Aqui é os produtos da Mambip, que é o que? É uma parceira também, nossa. Eles têm tanto a mel de abelha sem ferrão, como a abelha com ferrão, né? Mel com castanha. Eles têm polinização das abelhas no café deles, né? Então eles trabalham fortemente com a polinização e mel de abelha boca de renda na produção do café. Então esse mel é da florada do café. Tem como saber qual é o mel da abelha com ferrão e qual é o que tem ferrão? As abelhas sem ferrão, ela tem um mel mais fino, mais aquoso, né, com uma densidade de água maior. E a sem ferrão, com ferrão, ela tem menor quantidade de água. E a gente vai estar experimentando já o mel aqui das abelhas. Vamos ver as abelhas? Vamos. Aqui a gente trouxe a colmeia didática, que é a colmeia de apis. Essa abelha ela não está trabalhando hoje aqui no Rondônia Rural Show, ela só veio só para exposição, né? Que é a parte do ninho e as partes das melgueiras, onde a gente tem a produção de mel, né? Isso daqui é só 10% de uma colmeia. Então essa colmeia de apis realmente ela é maior e ela veio só para exposição e elas ficam fechadas aqui. Tira uma dúvida para nós. Você está dizendo que elas não estão trabalhando porque não estão voando? Não estão voando. Porque mas no caso aí dentro elas continuam fazendo serviço. Continuam fazendo serviço. É que a gente tem a abelha trabalhando aqui no Rondônia Rural Show. Olha aí, tá aqui, então a gente ó. vai conhecer as abelhas que trabalham. As operárias. São as operárias que são as abelhas sem ferrão. Então a gente tem abelha sem ferrão aqui trabalhando. A gente tem a jataí trabalhando. A jataí é a menor abelha que tem? É uma das menores abelhas, não é considerada a menor abelha, que a gente tem abelhas bem pequenininhas. E temos uruçu boca de renda, que também é uma abelha sem ferrão, de um porte grande, e que também estão trabalhando no Rondônia Rural Show. E a gente tem uma abelha aqui que é a marmelada também, que elas estão aqui, ó, na portinha até, trabalhando. Tem um tipo de abelha que gosta de enrolar no cabelo da pessoa? Essa daqui ela gosta de enrolar um pouco mais. A gente fala até que ela é um pouquinho mais chatinha, né? Mas tem uma pretinha dessa daí, também tem, que é a abelha arapuá. Então, ó, colmeia didática para o público poder ver e acompanhar, né, o funcionamento de uma colmeia. Essa é a jataí? Essa é uma jataí. E aqui a gente tem a uruçu boca de renda, que também está numa colmeia didática, para a gente poder, tá? E ali, ó, quem dá o ar da graça já foi a rainha, bem lá em cima, ó, é aquela mais gordinha ali, tá vendo? Vê, deixa eu... Dá para ver. Foi, pronto. Olha só, mas que beleza. Essa bunduda aí é a rainha? Essa bunduda aí é a rainha. Tinha que ser, né? Mas fala pra nós, essa daí é a abelha com ferrão? Essa abelha é sem ferrão. Sem ferrão essa daqui é uma uruçu boca de renda, é o que eu tô falando. Ela tá trabalhando aqui no Rondônia Rural Show. Ela não veio... mania de chamar abelha Europa. A abelha Europa é a apis mellifera. Essa que tem ferrão. Essa que tem ferrão. Ela só veio na caixa didática, ela não tá a voo aqui no Rondônia Rural Show. Ela só tá mesmo para mostruário. Existe algum perigo se a pessoa encontrar um enxame de abelha? Geralmente sai voando aquele monte de abelha. Quando você tem enxame em migração, a gente não tem tanto perigo, porque a abelha ela está em migração, então ela não tem o que defender, ela está fazendo só migração. Mas enxames instalados, tem que chamar um profissional realmente, a gente tem que ser um apicultor capacitado para fazer essa captura e remoção dos enxames de abelha. Existe uma espécie de veneno no ferrão da abelha? Tem, é a apistoxina. E aí, pode matar? Pode matar. Depende da quantidade? Dependendo da pessoa e da quantidade. Tem pessoas que são extremamente alérgicas, 1, 2 picadas leva a pessoa a óbito. Pessoas mais resistentes, 50 picadas de abelha acima, já é considerado muito perigoso e a pessoa pode levar a óbito. Existe um prazo de tempo, não? Vai depender de cada organismo. A gente não tem como questionar como é que vai ser. Vai depender de cada pessoa. Mas existe, no caso, o contraveneno? O contraveneno é uma descoberta já do Brasil. Quem fez o contraveneno é a própria Butantan. No Brasil hoje já existe. Eu não sei como é que está na rede pública a distribuição dele. Mas assim, só em ataques maciços também. Caso eu queira mexer com abelha, qual é o ensinamento que você dá aí para quem tem interesse em produzir o mel? Procure sempre cursos, né? O Senar tem cursos de apicultura, procure a Emater, se capacite primeiro, né?
Respeite bastante distância de apiário de casas, de estradas, de currais, por causa que a abelha, quando você coloca grande quantidade, é um risco muito grande. Então a primeira é segurança, né, capacitação e aí a produção. E assim, é um mundo fantástico, a abelha, depois que você entra, é paixão pro resto da vida. É rentável? É rentável. Uma abelha hoje, a gente considera aí de 20 a 40 quilos de mel por colmeia, né? No mercado, no varejo, o mel hoje está em torno de 50 a 70 reais no varejo. Então, assim, a rentabilidade em um ano de produção, a abelha já se paga, já pagou caixa, já pagou equipamento. Então, assim, é rentável, mas tem que ter preparo. Qual é o espaço de tempo de uma colheita para outra? A gente sempre tem 2 safras. No início do ano a gente tem uma safrinha pequena, então a gente vai colher ali em torno de 10 a 15 quilos de mel e depois, quase no final do ano, a gente tem uma outra segunda safra, colhendo aí em torno de 20, 30 quilos de mel. Isso independente de abelha? Isso na Apis mellifera. Nas abelhas sem ferrão já é uma quantidade inferior, 2, 3 quilos de mel. Mas é que essa trabalha mais? Ela é o tamanho do volume de enxame. Esse daqui é a Apis mellifera de 60 a 80 mil indivíduos. Boca de renda em torno de 2 a 3 mil indivíduos. Então, é a população que realmente trabalha na coleta. Mas em relação em valores? Valores, hoje, R$ 70 reais, vamos falar assim, a com ferrão e a Uruçu Boca de Renda, R$ 65 reais 100 gramas. Então, já está aí, está em torno de quase R$ 1.000 o quilo. Mas isso é ouro. É tá ouro, mas né? só que o problema todo é produção, baixa produção, por isso é elevado. Consigo fácil essas abelhas? Não consegue fácil, você tem que ter meliponicultores que tenham a disponibilidade de venda, né? Hoje eu não tenho disponibilidade de venda de enxames, tem a nossa parceira aqui que tem disponibilidade de alguns enxames, mas assim, ainda tem que ser bem conversado, por causa que às vezes ela não se dispõe do plantel dela, mantém o plantel dela, e assim, é complicado você conseguir enxames de abelha sem ferrão. Né? Mas assim, é muito rentável. Tá aí, conversamos aí com o Fernando, ele que é um técnico na área de abelha, falou um pouquinho para nós aí. E você que tem interesse em mexer com abelha, procure aí o pessoal da Embrapa, algum técnico responsável para poder não ter prejuízo e também não acabar levando picada de abelha. Tá certo.